O nosso estudo de hoje vai tratar sobre a queda, é o ato 2. Os irmãos vão percebendo, pela forma como está sendo trabalhada, que a nossa teologia bíblica, ela traz implicações e explicações sobre a nossa teologia sistemática. E talvez aí a gente consiga entender, por exemplo, por que o nosso pensamento seja amilenista. Por exemplo, por falar em escatologia. A gente começa a entender a partir daquilo que estamos vendo na criação e na queda e no proto-evangelho, que é o ato que se segue, por que a gente entende que Israel tem uma função missional e que o projeto de Deus, ele não se esgota em Israel nem no Antigo Testamento. Nem no Antigo Testamento. E que o nosso conceito de pecado não está atrelado à literalidade do versículo bíblico que diz que o pecado é a transgressão da lei, no sentido de que a lei aí deveria ser interpretada de forma muito restrita àquele momento em que Moisés recebe os 10 mandamentos e outros mandamentos, outros juízos, outros estatutos. Então, o que eu gostaria de incentivar é que todos nós pudéssemos ter esta visão um pouco mais abrangente. E quando nós vemos a queda, isto me parece que se torna ainda mais claro. Então convido vocês a abrirem suas Bíblias em Gênesis capítulo 3, para lermos a partir do versículo 1 até o versículo 24. Uma vez que nós estaremos lendo o texto inteiro, o texto até um pouco longo, quando for mencionado alguns versículos, eu não vou me voltar a eles de forma tão detida, uma vez que nós já estamos lendo. Gênesis 3, versículos de 1 a 24. Esse me parece um dos assuntos mais inquietantes, uma das passagens mais interessantes e mais mal interpretadas das Escrituras. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Ou noutra tradução, é verdade que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas da figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses,
Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Amém. Um texto que somente pela leitura chega a ser impressionante. Gostaria de tratar sobre a queda, analisando os atos de cada um dos personagens que aqui estão. Nós temos a serpente, nós temos os homens, nós temos Deus. E criando uma nota de rodapé a respeito do pecado. Quando nós olhamos o texto, ele começa com a história da serpente mais sagaz que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ela puxa o papo, ela conversa com a mulher. Mas quem é esta serpente, que é amaldiçoada depois do final do capítulo? A quem é dada a maldição de rastejar sobre o próprio ventre. Quem é ela? Quem é a serpente? Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Eu vou fazer aqui mais ou menos igual aqueles pregadores que procuram não imitar, aqueles mestres que procuram não seguir as suas obras. Justamente acabei de ler um texto e já vou ler outro. Mas vamos ler o outro. E vamos ler alguns versículos desse outro para saber quem é a serpente. Apocalipse 12, versículo 9. Já foi dito que o livro de Gênesis está muito mais próximo pela temática aos livros do Novo Testamento do que qualquer outro livro do Antigo Testamento. O livro de Gênesis é aquele que mais se aproxima dos livros do Novo Testamento e sobretudo do livro de Apocalipse. De modo que, como dizia um professor que eu tinha no seminário, se você não entender o início do filme, provavelmente não vai compreender o final do filme. Se você compreendeu a queda, você vai compreender bem o restante. Se você compreender bem o proto-evangelho, você vai entender o chamamento de Abraão. Você vai entender as promessas a Noé. Você vai entender por que Deus está na boca de Jacó, ou naquele momento Israel, profetizando que o filho mais importante dos 12 não são os 2 mais amados por ele. Embora a bênção de José fosse extensa, é a bênção de Judá que nos chama a atenção. Nós vamos olhando sob o prisma do proto-evangelho, sob o prisma da santa semente ser encaminhada nos diversos momentos da história da humanidade. E aqui no capítulo 12, versículo 9 de Apocalipse, nós lemos: e foi expulso... Vamos ler o 7 primeiro. Eu não vou responder tudo, eu vou remeter aos irmãos a alguns livros, para quem quiser se interessar. Nós não estamos tratando de um estudo sobre o diabo. Para entender um pouco sobre a queda, a gente tem que saber um pouco sobre o diabo, mas ele vai ser um conhecimento assim, bastante superficial. Quem quiser estudar mais o que a Bíblia diz sobre, vai ter que ler inclusive em outros livros, Drama das Escrituras, não tem tanta coisa assim. Aliás, tem muito pouco. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão e a antiga serpente. Os irmãos viram onde ele estava? Onde ele estava antes? No céu. Sendo expulso do céu, em peleja contra os anjos de Deus.
E ele é expulso do céu. E quando ele é expulso do céu, João já remete à figura da serpente. E a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, é o sedutor do mundo, e foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Aí ele fala: então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. É que por isso festejai aos céus, e vós os que nele habitais. Agora o que vem depois: ai da terra e do mar, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Aquele que, contra quem Miguel e os anjos do Senhor tiveram um trabalho para expulsar, agora se volta contra a terra e contra o mar. Então os irmãos observam que a serpente, ela precisou ser expulsa do céu para sair de lá. Teve uma batalha, no mínimo, interessante, para não dizer ferrenha, um movimento aguerrido, e remetendo a outros livros sobre o assunto. Se alguém quiser ler alguma coisa, o Gerhard van Groningen coloca, tem o Joel Bick, que escreve um livro também sobre isso. Nele os irmãos vão ver um pouco mais, se tiver interesse, a respeito da doutrina bíblica de Satanás. Nós não estamos aqui, nós não corroboramos, nós não colaboramos, nós rechaçamos, eu sou contra, não tem como ser mais claro, né? Aquela ideia de pensar que o conhecimento que a gente tem do diabo é fruto das suas próprias revelações, como antigamente tinha alguns livros de Rebecca Brown, que dizia ter recebido revelações do inferno e no inferno, do diabo, e a partir dela ela estabelece uma teologia. Somos totalmente contrários. Se alguém quer saber quem é o diabo, vá à Bíblia, porque ele é mentiroso desde o início e pai da mentira. Mas na Bíblia, os irmãos, nós todos encontramos a verdade a respeito dele, como a verdade a respeito de Deus e a verdade a respeito de nós próprios. Mas eu estou dizendo isso para dizer que o diabo tinha um certo domínio no céu, um certo poder, uma certa importância, uma certa relevância. Diz alguns teólogos, alguns comentaristas, que ele era uma espécie de administrador. Então ele é expulso do céu. Ele perde o seu domínio, ele perde o seu controle sobre muitas coisas e ele fica sem poder sobre nada. Aí ele vê no homem uma oportunidade para voltar à cena, para voltar a dominar, para voltar a reinar. Eu não sei se ele pensou assim, mas eu imagino que tenha pensado: por que não tentar? Quem sabe? Vamos lá, vamos tentar. Vamos tentar dominar a terra, dominar o reino de Deus. Como? O diabo podia dominar diretamente? Deus deu o poder sobre a criação a quem? Ao homem. Então qual que era a estratégia? Dominar o homem. Seria esse o pensamento: se eu domino o homem, eu domino a criação, eu domino o reino, e eu volto à cena. Esse é o pensamento do diabo. E lá ele vai. Mas de que forma ele tenta? Eu resumo em quatro ações que explicam sua atitude naquele momento e explicam sua atitude até hoje. Primeiro, de que forma o homem é tentado pela serpente, por Satanás? Versículo 1: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Ou é verdade que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Qual que é a estratégia aqui, meus irmãos, de Satanás, ou da serpente? Colocar à prova a palavra de Deus. É verdade que Deus disse? Essa é a sua estratégia capital. Ele já chega abordando assim. Em Mateus capítulo 4 ele faz a mesma coisa com Jesus.
Quando Jesus sai do momento de batismo no Rio Jordão por João Batista, o que ele ouve do Pai? Este é o meu filho amado em quem me compraz, ou em quem eu tenho muito prazer. E qual que é a primeira tentação do diabo? Se és filho de Deus, então transforma estas pedras em pães. Então o que ele coloca à prova não é o poder de Jesus em transformar a pedra em pão. O que ele coloca à prova é a relação entre Jesus e o Pai na confiança da palavra do Pai. Este é o meu filho amado, se és filho de Deus. No versículo 17 do capítulo 2, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aí ele diz, é verdade que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Aí ele começa, não, nem todas. Qual não pode? Aqui está bem no meio do jardim. Por quê? Porque Deus disse, se vocês comerem, vocês certamente morrerão. Qual é a resposta da serpente? Versículo 4. É certo que não morrereis. A primeira estratégia é colocar a palavra de Deus à prova. É dizer que aquilo que Deus disse, Deus não disse. Segundo, é mentir sobre Deus, fazendo com que o absoluto de Deus se torne relativo. Não vão morrer. Vocês não vão morrer, não se preocupe. Quando Deus fala conosco a respeito de Deus, Ele mente. Ele mente. Quando ele fala que Deus não disse isso, ele mente. E cuidado com isso. Terceiro lugar, versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Deus sabe que se vocês comerem, vocês serão como Ele. Então Ele não quer que vocês comam, porque Ele não quer que vocês sejam como Ele. Ele não quer que vocês saibam aquilo que Ele sabe. O que está sendo feito aí? O diabo está afirmando que Deus é egoísta. Mudou alguma coisa, irmãos? Não mudou nada. Quantas pessoas aí não têm repetido o ensinamento do diabo que Deus é egoísta porque Ele quer adoração? Que Deus é vaidoso porque Ele quer ser louvado? Por que eu só tenho que engrandecer a Deus? Eu tenho que engrandecer a mim próprio. Por que eu vou fazer grande o nome de Deus? Eu vou fazer grande o meu próprio nome. Eu vou fazer grande as minhas realizações. Quem sabe eu não faço até uma torre bem alta. Alta, alta como nenhuma torre jamais houve. E ali colocarei meu nome. E farei célebre o meu nome. Os irmãos já ouviram isso em algum lugar. É a Torre de Babel. O que o homem é tentado a fazer célebre o próprio nome, e a dizer, eu não quero dar a honra a Deus, porque Deus é egoísta. Para que Ele precisa de honra? Para que Ele precisa de adoração? Quando nós falamos para as pessoas que o fim principal do homem, primeiro pergunta do Catecismo de Westminster, é glorificar a Deus. Glorificar a Deus. E desfrutar da presença de Deus eternamente. As pessoas dizem, então Deus é egoísta. Essa é a mesma palavra de Satanás. Ele quer ser adorado, Ele quer ser amado, Ele quer ser honrado, Ele não quer compartilhar as suas coisas com você. Porque Ele será adorado. Não, o homem precisa ser louvado, o homem precisa ser engrandecido. Então o que nós vamos fazer? Vamos fazer um culto voltado para o homem. Vamos fazer mensagens que agradem os ouvidos das pessoas, porque o homem precisa ser honrado, o homem precisa ser respeitado. Quando eu digo aqui o homem, estou falando do gênero humano. O ser humano precisa ser honrado, adorado e glorificado. Se ele puder ser feito na terra e no céu, ele o será. Satanás, no final das contas, em quarto lugar, o que ele está se mostrando é preocupado com a dignidade da pessoa humana. Ele está falando, o homem é digno. Vocês não podem se rebaixar diante de Deus. Vocês não podem ficar sem saber de uma coisa que Deus sabe. Por que Ele não quer compartilhar esse saber com vocês? Essa é a tentação. É isso que a serpente faz. Falamos sobre a serpente. Dúvidas?
Vamos partir. Como eu falei, não vou ficar aqui fazendo uma teologia sobre a pessoa do diabo, sobre a obra do diabo. Eu estou voltado para esses propósitos, para o entendimento da queda. Tá? Então deixo e me permito, peço licença para isso, de falar quando o diabo foi criado, quando os anjos foram criados, quando foi a queda, como foi a queda. Deixo até de falar em que momento aconteceu o Apocalipse 12. Remeto a cada um dos irmãos a pesquisarem outros momentos e talvez até em outras obras, posso recomendar, mas agora nós vamos ater-nos a isso. E partimos para o homem. A queda não envolve apenas a história da serpente, mas envolve também a história do homem. O homem vivia no melhor do mundo. Versículo 9, o que diz? Do capítulo 2. Do solo fez o Senhor Deus brotar de toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. O que tinha no jardim? Tinha refeição abundante, da melhor comida. Havia alimento em abundância. O que mais o versículo 9 ensina? Também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. As duas árvores estavam no meio do jardim. O que mais? Que diz a árvore do conhecimento, ou melhor, a árvore da vida. O que tinha esta árvore? Da qual inclusive o Senhor fala, de toda a árvore do jardim comerás livremente, no versículo 16. Isso inclui a árvore do quê? Da vida. Diz um grande pesquisador que a árvore da vida tem uma natureza sacramental. O que é algo com uma natureza sacramental? O que é um sacramento? Em linhas gerais, sem me aprofundar muito, sacramento é um sinal visível de uma graça invisível. O que fazia com que o homem pudesse viver eternamente? Era a sua própria força? Era a sua própria saúde? Se havia uma árvore no meio do jardim, chamada árvore da vida, e depois no final do versículo 3 ele fala, e não coma da árvore da vida e viva eternamente. Está no final do 3. Final do versículo 22. Ou seja, a pessoa ao comer da árvore da vida, ela viveria eternamente. Por quê? Porque mesmo sem pecar, a natureza da imortalidade do homem dependia de quem? De Deus. O homem não era autossuficiente, mas aquilo que era necessário para uma excelente vida para o homem, Deus havia dado, inclusive a imortalidade, para que ele lembrasse sempre que a sua dependência não vem dele próprio, mas vinha de Deus. Havia também água em abundância. Meus irmãos, imagina uma chácara, imagina uma fazenda, uma grande fazenda. Nessa fazenda você tem comida em abundância. Nessa fazenda você tem um alimento que é a árvore da vida. Você come dele, você não morre mais. Mas o homem precisa só de comida para viver? No versículo 10 nos diz, e saiu um rio do Éden para regar o jardim, dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Para onde o homem fosse, havia água. Havia água. Água em abundância. Aqui no Brasil, às vezes, nós menosprezamos a água, porque há em abundância. Eu sei que nem todo o Brasil tem. Há lugares no Brasil que há água com escassez. Há água, mas escassa. Mas mesmo aqui eu tenho certeza que alguns irmãos já devem até vislumbrado isso, participado, sabido disso. Água para a gente beber pode até ter, mas água para gado, às vezes mesmo com a abundância de água gera alguma confusão, porque tem na certa propriedade e na outra propriedade não tem um rio. Então tem que conversar, tem que tratar para o gado ir lá beber a água, se for beber dessa forma, claro. Há gados que são tratados de uma forma, outros são tratados de outras formas. A gente não ignora, mas sabe que aqui pela região, às vezes, o gado é acostumado a beber em determinado rio que está lá, e às vezes alguém lá na frente joga determinada coisa no rio, e a água vai parar lá onde o gado bebe, e isso gera uma confusão. 4 rios para atender quem estava no Éden. Havia também riqueza mineral. Os irmãos gostam de joia? Os irmãos gostam de ouro? Quem não gosta de ouro, né? Pois é.
Versículo 11. O primeiro se chama Pison, que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. E aí ele vai falando o que há naquele lugar. Aquele lugar é rico em mineral, é rico em água, é rico em alimento. E a terra, ela é tratada com facilidade. O homem tinha que tratar a terra, não é verdade? E tratar a terra envolve, às vezes, fazer o quê? Igual eu tenho que fazer lá com o bendito do meu IP. Lá na frente, né? Tem que jogar água. Desde a história do Pequeno Príncipe, quem quer ter alguma coisa vegetal, normalmente você tem que jogar água, não é verdade? Mas o que diz o versículo 6? Do 2 ainda. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Não precisava carregar água dos rios. Era fácil ou não é? Era fácil ou não é? Ele não tinha trabalho nenhum. Só pegar a fruta e comer. Agora, o que o homem não tinha, e o que gerou exatamente a raiz do pecado no homem, o homem não tinha um controle absoluto sobre si. Ele não era absolutamente autônomo. Ele vivia sob as ordens de Deus. Ele era um vice-rei, não um rei. Ele era um vice-gerente e não um gerente total. Na verdade, o gerente sempre administra coisa do outro, né? Pelo menos em tese. Às vezes o dono é o gerente também. Mas ele era uma pessoa que vivia sob os cuidados, a orientação e a prestação de contas a Deus. E aí vem a serpente e fala: por que você não seja autônomo? Sabe aquela história? Não estou falando que a pessoa que vai falar essa frase ele está com essa intenção. Às vezes está muito pelo contrário, porque a intenção é muito boa. Mas vocês já ouviram uma frase assim: por que você trabalha para o outro? Por que você não trabalha só para você? Por que você não abre o seu negócio? Não estou falando que abrir o próprio negócio seja uma coisa pecaminosa. Estou mal comparando, para os irmãos ouvirem o que o homem ouviu. Por que você não tem um reino para você? Por que você não pode fazer as coisas de acordo com sua própria vontade? Por que você não pode comer desta árvore também? Por que não comer? Porque alguém te mandou? E você lá obedece ordens? O que o homem não tinha? O controle total sobre a natureza. E que o homem pretendeu ter? Autonomia sobre si e sobre o mundo. E o que aconteceu? Ele perdeu autonomia, inclusive sobre si. Por isso, quando nós estamos chegando no trecho que fala sobre o dilúvio, Deus diz, e ele constata, e é escrito, que o coração do homem era inclinado ao mal o tempo todo. O tempo todo. E ao invés do homem tornar-se autônomo, ele se torna escravo. Ao invés de ele se tornar um rei, era um vice-rei, se tornar um rei, ele se torna uma pessoa que não consegue mais dominar a si próprio e tampouco a natureza. Ele fica sob o domínio das potestades do ar. Ele fica sob o domínio da serpente. E a serpente passa a dar as ordens. Que era exatamente o que ele queria. Foi que chegou lá com uma estratégia, com uma conversa, e o homem caiu na conversa. A vida eterna para o homem dependia de sua conexão com Deus. E isso era representado de forma sacramental na árvore da vida. A autoprivação de saber o que é mal implicava na confiança que o homem deveria ter no próprio Deus e dizer: eu me privo de saber aquilo que me é vedado em sujeição a Deus. Só que é exatamente isso que foi testado. O homem seria capaz de privar-se deste saber, que comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que o homem estava sendo testado? Em se privar de determinada coisa, tão somente porque aquilo era a vontade de Deus. Será que o homem seria capaz de fazer isso? É isso que ele é tentado. Qual que é a natureza da tentação? Primeiro, querer o que Deus não deu. Como nós chamamos isso? Cobiça. Deus não deu conhecimento de tudo e Deus não deu controle de tudo. Deus mandou muita coisa. Deixou tudo o controle do homem, mas disse: dessa árvore você não come.
dessa árvore você não come, pois não é justamente a árvore que ele quer comer? Não é justamente a árvore que ele vai lá e coloca a mão, dá uma bela de uma dentada? E aqui eu me permito uma notinha de rodapé para dizer o seguinte: eu sei que boa parte dos irmãos que estão ouvindo aqui não acreditam nisso, mas por vezes é bom enfatizar. Há muita gente que popularmente diz que a queda do homem consistiu na prática do sexo. Isso não tem nenhum tipo de lastro bíblico. Nenhum tipo. Isso é conversa de professor de filosofia de ensino fundamental, de ensino médio, que não leu, não sabe, não estudou, e ele vai lá e ensina isso. E vai uma miríade de jovens falando que era isso. Meus irmãos, Deus no capítulo 1 ainda, ele falou para os homens: sede fecundos, e os abençoou. Olha só, no versículo 27 do 1. Criou, pois, o homem a sua imagem, e a imagem de Deus o criou, o homem e a mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos. A primeira palavra que Deus fala ao homem é sede fecundos. Como pode logo a primeira palavra ser sede fecundos e a queda do homem é ser fecundo? Só para quem não sabe ler a Bíblia, não é? Ou para quem não se deu o trabalho de ler a Bíblia. Porque nisso, convenhamos, não precisa ter um conhecimento teológico espetacular. Basta você ler. É a primeira frase que Deus fala ao homem que está registrada, é essa: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Primeiro ele fala o que o homem deve fazer em relação ao seu igual. Homem e mulher os criou e disse: sede fecundos. E no que tange a criação, ele diz: dominai sobre a criação. Então a queda do homem, maçã. A maçã é o símbolo do pecado, porque o pecado do homem foi fazer sexo no jardim do Éden. Meus irmãos, isso é um absurdo que a gente não tem nem... é total falta de leitura das Escrituras. E tem muita gente que sai falando e repetindo, e gente que vai ensinando, sobretudo em escola, ensinando ensino médio e tal, fica ensinando isso. É um absurdo. Talvez para mascarar o que realmente era o pecado, e o pecado é querer ter aquilo que Deus não deu. Querer ter o que Deus não deu. A pergunta é: o que Deus deu? O que havia de melhor? O que Deus não deu? O que havia de pior? E é exatamente o que o homem foi atrás. O que Deus não deu? A morte, a desobediência. O que Ele orientou? Não faça isso, porque terá consequências, vocês vão morrer. E a morte não se resume à cessação do fôlego de vida, mas também implica em separações, pelo menos 3. Pelo menos 3 separações existem aqui nesse texto, e eles morreram no mesmo dia. A serpente falou: não morrereis, mas eles morreram. E mortos estamos nós até hoje, salvo aqueles que creem em Jesus. Eles estão vivos espiritualmente, mas ainda têm que lutar com efeitos ordinários ou efeitos que nós chamamos de hoje naturais ou normais do pecado. Está claro isso? Muito bem. Segunda natureza da tentação: ser senhor sobre si. Ou seja, falar: eu não reconheço a autoridade de Deus, por isso eu peco, por isso eu como da árvore que era proibida. É uma árvore mesmo. Por isso que o texto fala, parece que Deus está imaginando Deus, Ele sabe de tudo. Por isso que ele enfatiza: a mulher viu a árvore, era boa para comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto. Olha que riqueza de detalhes. Parece ser até repetitivo, para mostrar que é uma árvore, para falar que esse é um relato que se pretende verdadeiro. Esse é o relato da criação. Esse é um relato que a Bíblia entende como verdadeiro. Isso não é um mito. Isso aconteceu. E aconteceu tal como está escrito. E normalmente boa parte das pessoas fala: será que isso aconteceu?
eu preciso até, por vezes, até desabafar. Eu falo o seguinte: tem gente que diz, será que isso aconteceu? Pergunta, você leu? Você estudou? Igual gente que fala, a Bíblia tem muitos defeitos. Fale um. Me mostra um dos vários. Diz que tem vários, então me mostra um. A pessoa não lê a Bíblia, a pessoa não estuda sobre o assunto. Você perguntar, você leu sobre o assunto? Você leu algum artigo científico sério sobre a Bíblia, sobre exegese, para saber o que significava? Não leu nada, não leu nem o trecho bíblico e fala que a Bíblia está cheia de erro, ou fala que aquilo é uma história mítica. Não leu nada. Como é que sabe? Não sabe. Essa que é a verdade. Essa é que é a verdade. Para saber tem que estudar, para saber tem que ver, para saber tem que buscar. Pelo menos sob o ponto de vista de um conhecimento ordinário ou normal, comum. Qualquer pessoa, para se falar de algo, eu imagino que ele deveria ter, pelo menos por obrigação, dar uma lida para saber do que se trata. A pessoa não lê, tal, e sai falando o que acha. Mas enfim. O que mais está na tentação de Adão e Eva? Ser como Deus. No versículo 5 diz: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores. E como Deus sereis conhecedores. Aí o versículo 6: agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Aquilo que a serpente fala, como Deus sereis conhecedores. E aquilo que a mulher é tentada é para ter o entendimento. Casa a tentação certinha. Certinha. O que o ser humano estava buscando nesse momento? Ser como Deus. Ser como Deus. Ser Deus para si próprio. Que a sua vontade, não a vontade de Deus, fosse a lei. Por isso Jesus ensina que nós devemos orar dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como ela no céu. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que ele está falando? Que o reinado, que o reino de Deus, que o domínio de Deus, que acontece no céu, aconteça do jeito que é no céu, aconteça na terra. E aqui nós lembramos sempre que estamos falando do rei e os seus súditos em rebelião. Já pensou nisso? Os seus súditos em rebelião. Saber o que Deus queria ou não queria que eles soubessem é que constitui a origem do pecado. É dizer, aquilo que Deus pensa não me importa. O que me importa é aquilo que eu quero. Esse, meus irmãos, me parece ser um bom conceito de pecado. Aqui no 6, ele fala, vendo a mulher, né? Até então, ela viu essa árvore, mas ela não viu com esses olhos de cobiça. Pois é. Então, quando a serpente fala, ela já mexe no intelecto dela, lá no entendimento dela, né? Porque aí que fala, ó, vendo da mulher com a árvore, aí que ela viu, que ela quis, que ela cobiçou. Porque até então ela estava vendo a árvore lá, mas ela não foi buscar tudo, né? Mas onde começa? Exatamente. Onde começou o pecado? Foi no desejo? Ela viu que era desejável? Foi quando colocou em dúvida a intenção de Deus. E aí ela passou a cobiçar. Aí ela olhou para o fruto e viu que o fruto era desejável. Primeiro ela mudou o seu pensamento sobre Deus. Depois ela passou a desejar de forma contrária àquilo que Deus lhe mandou, para então consumar o pecado comendo do fruto que Deus havia falado que não comesse. E dando para o marido comeu. Então, naquele momento foi a queda do homem, né? Portanto, nós vemos aí a cobiça do ser humano como mãe do pecado, né? A cobiça. Cobiçou ser o que não era. Cobiçou ter o que não tinha. E olha que ele tinha tudo. Cobiçou reinar como Deus. E hoje vivemos sob as astúcias do diabo, lutando uma luta terrível
Tem gente que é fácil lutar contra, tem gente que acha que é fácil lutar contra as tentações, porque acha que pecados são só aqueles pecados mais escandalosos, como se a inveja que às vezes a gente sente, a preguiça que às vezes a gente sente, a falta de amor que às vezes a gente sente, não fosse pecado. Mas é pecado também. Pecado não é só os pecados escandalosos, não. Aqueles pecados que a gente nutre, aquela constante insatisfação com aquilo que Deus nos dá, é a mãe do pecado, é a cobiça. Isso foi naquela época e isso é hoje. Por isso que eu até iniciei falando que esse estudo é de uma aplicação, me parece que totalmente evidente, né? E que nos mostra onde está o pecado. O pecado nasce naquilo que nós sabemos sobre Deus, naquilo que nós reconhecemos que Deus é. Se nós reconhecemos que Deus é injusto ao não nos dar aquilo que nós achamos que merecemos, e boa parte das pessoas não é exatamente isso. Quando a gente fala para as pessoas, não deve falar mais. Tem gente que evangeliza falando de predestinação. Eu não entendo isso, mas enfim, estratégia de cada um. Quando a gente fala de predestinação para pessoas, inclusive evangélicas, elas se insurgem contra isso, porque elas não admitem um Deus soberano. Elas admitem que o homem é soberano, o homem é livre, totalmente livre, incondicionado, ele tem um livre-arbítrio. Ele tem uma capacidade de liberdade tal que ele pode escolher o bem. Quando a Bíblia nos ensina que depois da queda a gente só escolhe o mal. E se nós não caímos ou terminamos de nos chafurdar no pecado, é somente porque Deus pisa no freio em relação a nós. É somente porque Deus vai colocando limites à nossa pecaminosidade. Porque quando no momento da história em que ele fala, vamos ver se o homem aprende o que é o mal, já que ele quer saber o que é o mal, aí nós vamos vendo até o capítulo 11 de Gênesis, o que é o homem. O que é o homem? Desesperadamente mau, corrupto, assassino e triunfalista de seus próprios pecados. Como Lameque fez um cântico, Lameque, descendente de Caim, fez um cântico, está no capítulo 4, no 4. Ele faz um cântico para saudar a si próprio, fez uma homenagem a ele próprio, sobre a sua capacidade de ser um homem violento, desequilibrado e descontrolado. Mudou muito em relação a hoje. As pessoas fazem músicas para se autoproclamarem pecadoras e desesperadamente corruptas. Mas nós continuamos na próxima semana. Pois é. Aqui nesses versos aqui, 3, né? Deus está fazendo as perguntas para Adão, para Eva. Era grande chance, quem sabe, que eles tinham, inclusive, eu já disse para sua esposa, né? Sim. Na frente da igreja sobre isso, né? Era um momento, era grande chance, a gente não vê momento nenhum aqui, eles reconhecerem a falta, o erro deles, e pelo menos dizer assim, ó Senhor, nós erramos, nos perdoe. E sabe por que eles não conseguem reconhecer o erro? Porque no momento que eles comeram do fruto, eles morreram espiritualmente e se tornaram incapazes de qualquer bem. É Deus que toma a iniciativa. Então nós reconhecemos hoje de ser limpos porque o Espírito Santo ajuda-nos a nós discernirmos os pecados, né? Isso. É o Espírito Santo de Deus que provoca em nós o arrependimento. É o Espírito Santo de Deus que nos move à contrição, ao arrependimento. Por nós mesmos, o máximo que nós poderíamos fazer é como Judas, olhar as consequências do pecado, ver aquilo que perdemos e nos enforcar. Só. Por isso que eles só deram desculpa e pediram perdão. Eles só deram desculpas, porque no momento em que eles comeram do fruto, eles morreram espiritualmente. Eles se tornaram incapazes de qualquer bem espiritual. Vai ser habilitado, o ser humano é habilitado por obra do Espírito Santo. Por isso nós cremos que a regeneração, é isso que eu estou falando, irmãos. A teologia bíblica, ela dá a base para a teologia sistemática. Por isso que nós entendemos que a regeneração é a única forma da pessoa ser salva, é porque ela foi regenerada antes de crer.
Porque depois de crer, a sua própria vontade está totalmente minada e corrompida. Mas isso é cenas dos próximos capítulos, que nós vamos falar do pecado e da resposta de Deus ao pecado e as consequências do pecado no homem.